Muito boa tarde, oração, ação, retomando os nossos trabalhos, todos os dias renascendo. Acordar é renascer, retomar um hábito é renascer, alimentar-se é renascer, aprender é renascer. Ganhar um amigo é renascer. É preciso renascer para entrar no reino dos céus. Renascer na matéria e renascer no espírito foi o que Jesus disse para Nicodemos. Ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo, na matéria e no espírito. Renascer na matéria. Qualquer um que já pensou sobre a justiça da vida, sobre a ação de Deus, sobre como é possível que uma criança, em tenra idade, mais que isso, na barriga da mãe, já sofra privações, limitações extremas, como a paralisia cerebral, por exemplo. Qualquer um que já pensou se Deus é perfeitamente bom e perfeitamente justo, como pôde deixar isso acontecer? E como toda causa antecede ao efeito, o efeito paralisia cerebral, que acontece no útero da mãe, só pode ter tido início, só pode ter tido como causa alguma coisa antes da concepção, antes do berço. A vida não começa no berço, a vida não acaba no túmulo. É a consequência óbvia, é preciso nascer de novo na matéria para alcançar a perfeição. Ninguém vai chegar a Jesus numa vida só. Ninguém vai alcançar o reino dos céus sem nascer de novo na matéria. Mas nascer de novo várias vidas garante a perfeição para alguém? Garante o reino dos céus? Garante a elevação espiritual? Claro que não. É preciso aproveitar a reencarnação. É preciso renovar-se com a reencarnação, com as experiências, com as vivências, com a vida. É preciso nascer de novo em espírito. Que bom que estamos aqui, que bom que temos essa clareza, que sabemos que se não vai acontecer imediatamente nessa vida toda a evolução que nos compete fazer, mas que estamos a caminho, temos boa vontade. Muito bom. Hoje, seguindo o nosso roteiro fabuloso, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o qual não nos cansamos de recomendar, ao contrário, voltamos a recomendar a cada um de vocês que adquira, que empreste, que consiga um exemplar e faça os seus próprios estudos em paralelo ao nosso momento, que se propõe ser apenas um estímulo. Hoje vamos conversar sobre a importante questão da comunicação entre os espíritos. Assim, como é base do espiritismo, mas como antecede em muito o espiritismo, porque sempre houve, está aí a Bíblia para confirmar, há sim uma comunicação dos espíritos com os encarnados. Isso aconteceu com Maria em Fátima, isso aconteceu com Jesus no Tabor, isso aconteceu com todos os profetas. Mas hoje vamos conversar sobre a comunicação entre espíritos, como se dá a comunicação no mundo espiritual. Vamos lá? Vocês vão ver que esse tema, essa reflexão, esse estudo,
nos estimula a uma nova visão de mundo. Um tema tão específico, refletido, estimula a uma ampliação, a expansão da consciência. Assim como toda história bem contada, bem refletida, bem vivida, nos leva a uma expansão, a um aprendizado. E mais do que qualquer vivência, qualquer situação, qualquer história, a sua história, a sua vivência, o seu momento contém e foi trazido até você pela lei de atração exatamente por conter todos os conteúdos, os remédios, as lições que você mais precisa e que todos os que viverem com você aquela situação também mais precisam. O poder do agora, a importância do pão nosso de cada dia. Porque o trabalhador é digno do seu salário e a cada dia basta o seu mal. Inúmeros filósofos, profetas, pensadores nos trazem e confluem para o mesmo ponto. Como disse Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Bem-aventurados os que tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir, desafiou Jesus Cristo. Vamos lá? Questão número 282 do capítulo A Vida no Mundo Espiritual. Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: como os espíritos se comunicam entre si? Aprendemos com a ciência de que nós nos comunicamos especialmente pela fala, mas também por gestos, mas também por sinais, os mais variados. Mas tomemos a fala. Se não há propriamente um corpo físico como aqui na Terra, se os espíritos vêm de vivências, de culturas, com idiomas e tempos muito diferentes, como pode se dar uma boa comunicação entre os espíritos? Não é? É uma questão interessante. Vamos à resposta. Os espíritos se veem e se compreendem. Olha que resposta interessante. A palavra pertence ao mundo material, sendo assim, ela é apenas um reflexo que o espírito traz do período que viveu na Terra. A palavra é um código que expressa ideias, expressa crenças. Ela é um código que foi aprendido na vivência na Terra. Nós aprendemos a codificar os pensamentos para comunicá-los. A nossa comunicação é baseada na palavra, no som, no ar, na boca. Como será a comunicação dos espíritos? Eles se veem e se compreendem, dizem os próprios espíritos, e continuam. A palavra pertence ao mundo material, sendo assim, ela é apenas um reflexo que o espírito traz do período que viveu na Terra. O fluido cósmico universal, que nós já vimos aqui nos nossos estudos, é um meio semimaterial que permeia tudo que existe, algo que a ciência vem descobrindo e que vai estudar muito nas próximas décadas, que ela chama de matéria escura. Nesse espaço sideral onde antes pensávamos haver o nada, o vácuo,
esse espaço sideral, esse nada, não é nada. É preenchido de matéria escura. Toda a matéria do universo, a ampla maioria da matéria do universo está onde supunhamos haver nada. Entre os planetas, entre os sóis, entre as galáxias, o que há? Matéria escura. Isso é ciência. Os espíritos nos falam que permeia todos os espaços, que não há um espaço vago, vazio, e que o que preenche todos os espaços é o que eles chamam de fluido cósmico universal. Ideias muito similares, nomes muito diferentes, mas a isso a ciência, a antropologia, a ciência exata, a física, a química já tem aprendido. Não é? E na comunicação mais ainda. Dá-se palavras diferentes para as mesmas coisas, e em razão disso ficamos discutindo muito tempo até que chegamos a essa conclusão que falávamos de uma mesma coisa. O fluido cósmico universal estabelece entre os espíritos uma comunicação constante. Ele é o veículo da transmissão do pensamento, assim como o ar é o veículo da transmissão do som. A palavra, através do som, através do ar, é o meio que possibilita a comunicação entre os encarnados. O fluido cósmico universal é mobilizado também no processo de comunicação entre os espíritos. E eles continuam. Esse fluido cósmico universal pode ser entendido como uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se comuniquem de um mundo a outro. Olha o que a gente consegue vislumbrar com essa revelação surpreendente. É como se fôssemos peixes de um mesmo mar. E o som que emitíssemos de um lado, em ondas chegasse até o outro, de um ser a outro, de um lado ao outro. Assim como somos fora do mar e dos rios, fora do meio aquoso, também nos comunicamos pelo meio aéreo. Pois, para além da água, para além do ar, há também um meio material também, que mobilizado por um emissor, chega até um receptor, estabelecendo uma comunicação. Muito interessante, não é? Isso vem explicando uma coisa que todos nós vivemos de alguma forma em algum momento das nossas vidas: a comunicação pelo pensamento. Porque se o fluido cósmico universal está entre os planetas, no espaço sideral, no que antes supunhamos vácuo, ele também está onde supomos haver apenas ar. E como o pensamento, por si só, não emite nada de movimento, nada físico, pelo menos que afete o ar,
pelo menos que nós saibamos, a força do pensamento tem poderes, atua, a vontade atua sobre um outro meio, o meio fluido cósmico universal, que também está presente na atmosfera, no meio mais materializado dos mundos. Então, estamos falando aqui da comunicação entre os espíritos em mundos menos densos, menos materiais, mas nós também somos espíritos. E entre nós, entre os seres encarnados, também existem espaços. E nesses espaços aparentemente vazios, a ciência sabe existir ar, mas a matéria escura, nomenclatura da ciência, o fluido cósmico universal, nomenclatura dos espíritos, também está presente onde supunhamos haver somente ar. E é nesse meio que atua o pensamento, que mais tarde será visto e será descoberto pela própria ciência como também uma forma de expressão que tem a sua materialidade. Assim como antigamente supunhamos que a luz era algo fluido, algo etéreo, algo não material, e a ciência descobriu que a luz se expressa através de elétrons que são emitidos e percebidos, os fótons, que são os elétrons que expressam fisicamente a luz, também será descoberto um mecanismo material de expressão do pensamento, material energético, porque matéria é energia condensada, assim como energia é matéria expandida. Também isso a ciência chegou. Vejam como eu falei, há uma expansão de compreensão muito grande de quem somos nós, quem é o outro, o que é a realidade, o que é o todo no qual estamos imersos. Estamos num mar de energias, um mar de matéria, e nesse mar acontece tudo, inclusive a comunicação, inclusive todo o movimento. E essa compreensão nos dá outra visão de realidade do outro e de nós mesmos. Vamos avançar? Questão número 283. Os espíritos podem esconder seus pensamentos de outros espíritos? Podem esconder-se uns dos outros? Não, respondem os espíritos. Para eles tudo está descoberto, principalmente quando são perfeitos. Os espíritos elevados têm capacidades que nós nem suspeitamos, mas que eu tenho a certeza que, assim como o inferno de Dante Alighieri, assim como seus ilustradores, tiveram desdobramentos espirituais e vislumbraram as regiões espirituais mais densas de sofrimento e expressaram nas gravuras e no texto o inferno de Dante, também os criadores dos super-heróis, que descreveram seres que voam
sem asas, que tem uma força descomunal apenas com seus músculos, que tem visões que atravessam a matéria, entre inúmeros outros poderes. Esses heróis também foram concebidos a partir de seres superpoderosos que os autores dessas ficções tiveram contato em desdobramento, em viagem astral, em viagem espiritual. Há diversos nomes para isso. Não é interessante essa compreensão? E o pensamento, a leitura de pensamento, que alguns super-heróis até possuem, ela é muito mais antiga do que qualquer ficção de super-heróis. É uma experiência que a gente vem vendo. Mães e filhos possuem uma sincronicidade, uma comunicação que a ciência ainda não consegue entender. Quando uma mulher está amamentando e precisa afastar-se do seu filho por algum motivo, quando ele chora de fome, chora para ser amamentado, frequentemente o leite jorra da mama materna. Frequentemente, a mãe, em diversas idades, consegue entender o pensamento do seu filho, consegue entender vontades interiores que às vezes nem o próprio filho tem acesso. De onde vem isso? Chamamos de sexto sentido, chamamos de transmissão de pensamento. Há muito a ser descoberto na comunicação entre os espíritos no mundo espiritual e na comunicação entre os espíritos no mundo encarnado. Fantástico, né? Então, a pergunta número 283 de O Livro dos Espíritos: os espíritos podem esconder seus pensamentos de outros espíritos? Podem esconder-se uns dos outros? Não. Para eles tudo está descoberto, principalmente quando são perfeitos. Os espíritos perfeitos são os super-heróis, os super-homens, os homens que se superaram, que evoluíram, que se tornaram superiores. Os super-homens da realidade, não é? E eles continuam na resposta: eles podem se afastar uns dos outros, mas sempre se veem. O espírito superior consegue mobilizar sua vontade e ter sensações, ter dons, ter visões, audições, percepções que nós ainda não conseguimos suspeitar, mas que são muito expandidas em relação aos nossos 5 sentidos. Entretanto, essa regra não é absoluta, pois certos espíritos mais evoluídos podem se tornar invisíveis a outros se isso tiver alguma utilidade. Então, assim é que a realidade espiritual, a realidade em geral, ela funciona em camadas. O meio material que nós estamos é apenas uma camada da realidade. Há uma segunda camada que se sobrepõe à primeira, mas que a transcende também, que é a 4ª dimensão, vamos chamar assim. Acima dessa que nós estamos, que é a 3ª dimensão, há uma 4ª dimensão que interpenetra a 3ª, mas que também a transcende, que é a realidade espiritual.
Nessa quarta dimensão, há seres do umbral mais denso, do umbral médio, do umbral mais sutil. E há também seres da quinta, da sexta, da sétima dimensão que conseguem fazer excursões nas dimensões inferiores, conseguem se fazer invisíveis, captam os superiores, os pensamentos dos inferiores, o que, é claro, não acontece de inferior para inferior, porque os espíritos inferiores são dominados por suas crenças, e as suas crenças são as suas algemas, são as suas limitações, são as suas realidades. As crenças limitantes nos limitam já aqui e agora. Quem se acha culpado e quem crê que o culpado tem que ser punido, não se permite ser feliz, se boicota nesse fenômeno terrível que é o auto-boicote. Não se permite que as coisas fluam por causa de sua crença. E assim, quando nós morremos, também temos a crença do corpo, a crença de que as leis da matéria são determinantes também no mundo espiritual, e assim não conseguimos voar, não conseguimos ler pensamentos, não conseguimos sequer esses dons espirituais mais simples que nós vemos já aqui na Terra, quanto mais os mais complexos, que são só conhecidos e vividos pelos espíritos superiores. Disso resulta essa compreensão maior. Para além de peixes de um mesmo mar, para além de animais de um mesmo ecossistema, somos células de um mesmo corpo. Células de um mesmo corpo, sendo nutridos por um mesmo sistema circulatório, sendo protegidos pelas células do sangue, pelos glóbulos brancos, nutridos e limpos pelos glóbulos vermelhos. Um organismo. Não há um outro a quem agredir, a quem competir, a quem diminuir, a quem humilhar. A cada vez que um braço agride o outro, esse braço sente, mas esse aqui também sente a dor, porque são parte de um mesmo corpo. Essa percepção, essa intuição, essa certeza que precisa ser experimentada, não basta ser falada, nós somos um, é revolucionária. É o oposto do egoísmo. Nós todos cresceremos, expandiremos a nossa consciência até a certeza do um. Que essa certeza seja uma descoberta para todos nós. Somos um. Meu Pai e eu somos um, disse Jesus, que vivia isso e vive isso em plenitude, e nós também somos um entre nós, com os outros e com o todo. E ganharemos consciência disso cada vez mais, desde que nos abramos a essa realidade. Muito bom. Nossas saudações a Gugu Souza, que sempre externa sua gratidão, Jerusa Mendes, Cida Melo, Vilma Rodrigues, Enir Cajazeira, Adelaide Dias, Domingo Natalo, Maria Lúcia Duarte Gênio, Maria José Sobral, Andréa Santos, Andréa Salvatore. Minha saudação, minha alegria por estar com vocês e por expandirmos a nossa compreensão e as nossas crenças juntamente, estimulando-nos
pelo autoconhecimento, conhecimento e da prática do bem, para expandirmos-nos cada vez mais. Renascimento para todos nós. Paz e bem, até amanhã.